Graça e paz a todos, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 10. Aguardamos aí os irmãos acharem o sagrado texto. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 10. Está assim escrito: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Toma os vossos assentos, irmãos. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Que o Senhor Deus nessa noite venha falar comigo de forma objetiva com a vida da igreja nessa noite. Temos aqui um texto bíblico que vai registrar para nós, após a Páscoa, após algumas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele vai chegar numa cidade da Ásia chamada Troate. E no primeiro dia da semana, domingo, ele vai estar fazendo um discurso, pregando a palavra de Deus naquele lugar. E alguns minutos mesmo, eu vou resumir isso aqui para nós. Eu tenho certeza, muita coisa terá essa palavra de destravar muitas coisas em nós. E Paulo, diz a Bíblia, que ele chega em Troate com um propósito de pregar o evangelho até meia-noite. O texto diz que ele estende a sua mensagem até meia-noite. Até que hora? Até meia-noite. O texto diz que tem um jovem por nome Eutico. Diga comigo, Eutico. Que traduzido, alguns acreditam, significa esse nome próspero ou feliz. Esse Eutico, o texto diz que ele está no culto, porém ele está sentado numa janela. E quando ele está sentado na janela, diz o texto que no templo, naquele lugar chamado cenáculo, havia muitas luzes naquele lugar. E Paulo, ele está pregando, ele vai estender até a meia-noite a sua palavra. E o texto diz que havia um homem, um jovem, que ele está na janela. O que aprendemos é que esse jovem, primeira coisa, ele está no lugar certo. Diga comigo, o lugar certo. Diga, mas com atitudes erradas. Diga comigo, lugar certo. Diga, com atitudes erradas. E o texto diz, prossegue para nós, que esse jovem, ao ouvir longa mensagem do apóstolo Paulo, vai cair em um profundo sono. A Bíblia, ela está cheia de textos referente ao sono. E o sono esse, ao sono espiritual, o sono da indolência, o sono da iniquidade. O texto em Efésios
Inclusive ele diz: desperta tu que dorme, e Cristo te iluminará. Esse jovem Eutico está no lugar certo, porém com atitudes erradas. Ele agora ouve a mensagem de Paulo, porém ele vai cair em um profundo sono. Outra coisa que aprendemos aqui é que quem está pregando não é qualquer um. Quem está discursando a palavra é o apóstolo Paulo, um dos maiores homens que foi depois de Jesus Cristo. O que aprendemos? Que o problema não está em quem está pregando. O problema está de quem está no culto, não prestando atenção do que está sendo falado. Esse jovem, aprendemos uma outra coisa: ele está no lugar certo, mas com a atitude errada. Ele cai num profundo sono, não aguentando ouvir a mensagem do Evangelho. Um dos propósitos e planos do diabo é encher no século 21 os ouvidos de comichões para não ouvir a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Outra coisa que aprendemos aqui, escute: hoje vivemos no fast food, onde as pessoas querem mensagens rápidas e práticas. E rápidas. Consegue ouvir 5 horas de música, mas não consegue ouvir meia hora de mensagem de Deus para os nossos corações. Vivemos em uma geração hoje em que pressa mais para a música pelaquilo que realmente é a palavra de Deus, cortante como espada, para corrigir e de nos consolidar na fé. Aprendemos que esse jovem Eutico, ele está na igreja, porém assentado em uma janela. Ele está no lugar certo, porém com a atitude errada. Quer ver um exemplo? Ele está pregando o apóstolo Paulo, mas esse jovem, ele está na igreja, mas ligado em outros entretenimentos. Hoje participamos de culto no século 21, em que as pessoas paralelamente conversam umas com as outras, não se desliga do telefone celular, é 24 horas, e até dentro das igrejas não consegue para ouvir a palavra, porque há muitos entretenimentos que tira o poder e o foco daquilo a que viemos fazer, que é adorar o Senhor e ouvir a sua palavra. Chegamos em um momento do século 21 que é mais fácil ter. Estou pregando aqui, inclusive tem alguém com telefone celular na mão, está digitando, porque não é a prioridade a palavra, é outra coisa. Um dos planos do diabo é tirar o nosso foco de que realmente viemos fazer nesse lugar. E eu quero perguntar: quem veio para ouvir adoração ao Senhor? Quem veio ouvir para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Pastor, mas eu tenho que tirar tempo para me resolver. Se não resolveu vindo para o culto, não é no culto que tu vai resolver todas as coisas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quero perguntar: quem vem para ouvir a palavra do mestre aqui nessa noite? A palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que restitui, a palavra que restaura, é a palavra que nos mostra o caminho. Portanto, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse Eutico está no culto, mas ligado em outro entretenimento. Está com o corpo na igreja, mas a mente está lá fora. Está com o corpo aqui dentro, mas o espírito está ligado com outras coisas lá fora.
Por isso que às vezes o milagre não chega, a renovação espiritual não chega. Vivemos em um momento tão crítico em que muitos só vêm superficialmente, mas não vêm para entregar o teu corpo e a tua alma e o teu espírito. Eu quero perguntar quem vem nessa noite para entregar nessa noite o teu corpo, a tua alma e o teu espírito aqui nessa noite. Deixa eu ver. Paulo está pregando até meia-noite, porém existe um jovem que está sentado na janela, ligado com as outras coisas, o corpo aqui dentro repetindo, mas a mente lá fora. Qual é o perigo de estar na janela? A janela fala da divisa. Tem gente que está dentro da igreja, mas com o pé lá fora. Aí depois quer colocar desculpa na denominação, quer colocar desculpa no líder da igreja, no pastor da igreja, nem com o irmão, dizendo que não está conseguindo se adequar. No problema não é o lugar onde você vai, o problema é mais fácil dizer, o problema é comigo, eu que preciso acender novamente a chama de Deus de dentro do meu coração. Quem quer acender a chama? Quem está com a chama acesa aqui nessa noite? A chama pela palavra. Eutico, esse jovem, está ouvindo a pregação, mas estar no lugar de divisa, estar na igreja, mas com pensamento no mundo lá fora, estar no culto, mas estar ligado com aquilo que se passa lá fora. Eutico estar no lugar de perigo, mas ele não observa o perigo. Eutico está quase caindo lá fora, mas ele não observa. Não estou dizendo isso para espiritualizar, mas observe uma coisa: alguém quando começa a ficar fraco na fé, primeiro quando fica forte na fé, ele é o primeiro a chegar no culto e senta aqui na frente. Daqui a pouco ele vai distanciando, ele senta no meio da igreja, lá na cadeira, daqui a pouco senta lá atrás, depois ele quer se tornar o porteiro da igreja, está lá na porta, porque já vai refletindo aquilo que ele quer fazer, que é pular os seus dois pés lá fora. Existem pessoas que estão caminhando com seus pés lá para fora e não percebem que estão se desviando aos poucos. Vivemos em um momento tão perigoso, tão crítico, que pessoas não percebem que a expertise de Satanás não é desviar alguém de um dia para o outro. A esperteza de Satanás não é desviar ninguém de um dia para o outro, mas ir colocando aquilo chamado não tem nada a ver. Isso tudo pode, e amanhã não acontece mais um fervor em nosso coração. Daqui a pouco eu estou dizendo, o culto já não é legal, a pregação não é legal, porque o pastor pregou, me confrontou, eu não gostei. Hoje para mim o culto não foi normal, porque já são sinalizações que Deus está dizendo, meu filho, vigia, porque o diabo ele está fazendo de tudo para te arrastar lá no mundo. E a palavra nessa noite pregada poderia ser pelo apóstolo Paulo aqui nessa noite, e ele começar a dizer, queridos, estamos reunidos nessa reunião, e essa reunião vai demorar até meia-noite, e não precisa ir até meia-noite, dá 10 para as 9, 9 horas da noite, já tem gente dizendo, pastor, termine logo esse culto, ele quer logo ir embora, porque veio com a mente, veio com o corpo para cá, mas a mente não está ligada no Espírito Santo. O corpo está aqui, mas está ligado lá fora. Tanto faz se deu um louvor, se deu glória para Deus, se não deu glória para Deus. Quem vem nessa reunião aqui para prestar a Ele todo louvor, toda honra, toda glória aqui nessa... Quem vem para fazer a diferença aqui nessa noite? Deixa eu ver quem está vivo aí. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego dê glória ao nome dEle. Tudo que tem fôlego louve ao nome do Senhor. Quem vem para fazer a diferença? Deus quer nos acender, começando por mim. A mensagem de Deus foi: sai da janela, Eutico. Mas ele permanece aonde? Aonde? Eu vou terminar essa mensagem aqui. Eu tenho certeza, ela vai ainda falar muito em nosso coração e comigo. Ele está vivenciando um perigo, mas ele está no lugar certo, mas com a atitude errada. Aonde? Na janela. Quais têm sido as nossas atitudes?
O propósito e plano do inimigo é de nos distanciar cada vez mais. O texto diz que veio um sono profundo no Eutico. E ele cai. Diga comigo, ele cai. Diga comigo, ele cai. Diga, do terceiro andar. Diga, do terceiro andar. A Bíblia faz questão de mencionar que ele estava onde no terceiro? Ele estava no lugar de perigo. No mesmo lugar certo, mas um lugar de perigo. Mas ele não percebeu. Ele está no terceiro andar. E no terceiro andar, ele ouvindo o discurso, de repente ele foi dormindo aos poucos. Ele vai cochilando aos poucos. Observa o motorista, toda vez que ele está numa viagem longa, quando ele vai dormindo, ele não dorme de uma vez. Ele vai cochilando aos poucos. É assim ou não é? Já aconteceu com quem dirige? Um pouquinho comigo. Eu falo um pouquinho, não sei se a Camila já percebeu, mas eu já percebi de falar assim, meu Deus, eu não posso dormir. Mas o sono, ele vem e aos poucos vai levando você a um sono profundo. Quando vai ver, você até morre e nem sabe como morreu. Você morre e não sabe como morreu. Ou vai aparecer lá do outro lado, igual aquele filme Gold, do outro lado da vida. O que eu estou fazendo aqui? Imagine passando um filme. E você vai falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí o anjo falar assim para você, ou falar para mim também. Você deveria andar na via 100, você andou 120. Mas como que aconteceu isso? Você foi dormindo aos poucos. E você estava 100, foi a 120, não percebeu, o carro desviou, você caiu na ribanceira e morreu. Por isso está aqui. Aconteceu de um dia para o outro? Não. Aconteceu na mesma hora? Não. Foi aos... Qual é o cuidado que nós temos que ter no século XXI? Ter o zelo daquilo que ele tem entregado para as nossas vidas. O texto diz que Eutico, ele cai da janela. Diga comigo, ele cai da janela. Porque ele ouve um discurso de Paulo muito grande, ele não está querendo ouvir a mensagem, parece, ele está sonolento. A mente dele não está focada no que ele está ouvindo. Ele não está absorvendo, ele não está aprendendo aquilo que está sendo pregado pelo apóstolo Paulo. Já expliquei, o problema não está no pregador, o problema está em quem está ouvindo. O problema não está no culto, o problema é quem vem para o culto não ligado no culto. O problema não está no louvor, o problema está naquele que não veio prestar a ele um verdadeiro louvor e adoração em espírito e em verdade. O texto diz que ele cai, aonde do terceiro? O terceiro? E quando ele cai, o que acontece com ele? O que acontece? Para alguns, o texto diz, para alguns, abre aqui, sempre deixa em aberto, para alguns, ele só teve um coma, né? Um sono profundo. O coma é um sono profundo, né? Inclusive, acho que eu tenho um coma toda noite, né? Porque depois que eu durmo, ninguém me segura mais. Eu durmo mesmo e não tem esse negócio. Aí a Camila, Kleber, vem cá fazer. E o problema amanhã, acabou, filho. Dormi ali, estou no sono profundo, acabou. Não tem esse negócio. Até mesmo para mim repor a minha serotonina, melatonina, eu preciso de quê? De dormir. Dormir para o sono, ali onde eu vou dormir na cama, não o sono espiritual. Esse jovem, ele cai de um terceiro andar, mas o texto menciona que ele vai morrer. Ou outros acreditam que ele tem um sono profundo, ele está em coma. E o texto diz que inclinando sobre ele, diz, não perturbeis, pois a sua alma ainda está nele. Vou repetir de novo.
não perturbeis, pois a sua alma ainda está dentro dele. Vou dizer de novo, irmãos, essa palavra eu grifei, marquei aqui, e essa palavra me chamou muita atenção. Paulo desce, e quando ele desce, ele inclina para o jovem e diz: não perturbeis, a alma ainda está dentro. Diga, a alma está dentro dele. Diga-se comigo, pode ter caído. Diga, mas a alma está dentro dele. Diga, pode estar fraco. Diga, mas a alma está dentro dele. Diga, pode ter caído, mas a alma está dentro dele ainda. A alma não saiu, ainda se encontra dentro dele. O texto diz que Paulo, abraçando aquele jovem, orando por ele, ele volta novamente à vida, ressuscitado para a glória de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando ele cai, não tem ninguém para descer, para abraçar o jovem que morre, mas somente um que desce para abraçar aquele moço que tinha caído do terceiro andar. Apóstolo Paulo, tem muita gente que quando vê o outro caindo, tem muita gente que quando vê o outro se afastando, tem muita gente que quando vê o outro desviando-se da fé, ver dele abraçar a causa e chegar junto com aquele irmão e dizer: a luta não está sozinho, com somente você, estamos juntos nessa batalha. Tem uns que ainda aplaudem, ainda começam a dizer: desviou porque não tinha vergonha, desviou porque não estava com Jesus, desviou porque não estava sincero dentro da igreja. Existiu muita gente ali no cenáculo, mas ninguém inclinou para abraçar aquele jovem que tinha caído do terceiro andar. Existem muitos, eu vou só resumir, que são mais juízes do que realmente pessoas que abraçam a causa do necessitado. Há muitas pessoas que infelizmente querem estar no lugar de Deus, no trono de Deus, para poder julgar do que realmente ajudar. Nessa noite nós viemos aqui nessa reunião não para ter juízes sobre nós, mas para ter realmente a mão estendida e dizer: meu filho, conta comigo que se você cair, nós vamos te levantar junto para a glória de Deus aqui nessa noite. Ninguém desce para socorrer aquele menino, mas o grande homem chamado apóstolo, ele deixa o púlpito, ele deixa a Bíblia, ele deixa tudo que está fazendo para socorrer aquele que tinha morrido na fé. Esse homem, ele deixa o seu altar para abraçar alguém que tinha morrido. Infelizmente hoje vivemos um século em que muitos pastores fazem desse altar uma deidade. É como se fosse semideus. Se alguém desvia, ele não vai atrás. Se alguém foi para o mundo, ele não quer nem saber. Ele faz do altar como se fosse o seu último lugar nesse planeta Terra. Ele não tem capacidade de descer do altar para poder abraçar o necessitado. São pessoas que são blindadas demais, mas não querem abraçar a causa de que realmente precisa ser levantado na fé. A Bíblia diz que Paulo se inclina e faz um gesto muito poderoso, e o gesto foi diante de Eutico, foi abraçou aquele menino e diz: não te perturbes, porque a alma dentro está dentro dele ainda. Paulo, mediante uma situação crítica, ele não acabou de matar aquele jovem, pelo contrário, ele abraçou o jovem e disse: a alma dele está dentro dele ainda resta uma esperança, ainda resta uma restituição nesse lugar. O que precisamos às vezes não é de juízes, é de abraço acolhedor e dizer: eu vou abraçar a sua causa, e se depender de mim, nós vamos atravessar e chegar na Nova Canaã, porque o nosso princípio é o céu, daquilo que Deus foi preparar para nós aqui nessa noite. A palavra Abacuque significa avivamento.
E hoje muitos não querem abraçar a causa do necessitado, mas querem avivamento. Tem gente que vê o outro se desviando, mas não dá uma palavra de amor. Tem gente que passa de longe de outra pessoa, mas não dá uma palavra amiga. Mas Paulo, esse homem, abraçou a causa desse jovem e diz: você não vai morrer. A última palavra vem daquele que fez os céus e a terra. Às vezes um abraço faz toda a diferença. Diga comigo: um abraço faz toda a diferença. Através do abraço, ela tem o poder de trabalhar na mente, no coração, e trabalhar a oxina, trabalhar de corpo e desde nosso pé até a alma, e dizer: olha, alguém está abraçando a sua causa, porque acredita que ainda esteja morto, vai voltar a viver no nome de Jesus de Nazaré. O que precisamos às vezes é fazer como Paulo. Ele desce, inclina, abraça o jovem, e o jovem volta a respirar novamente e volta para o seu lugar da onde nunca deveria ter saído. Às vezes um abraço, diga comigo, um abraço, diga, faz toda a diferença. Diga, faz toda a diferença. Um abraço, ela tem um poder de aumentar o apego, dos sentimentos de conexões, de confiança, de uma intimidade, de ajudar e curar a solidão que aquela pessoa está vivenciando, de um isolamento até uma raiva. Quantas pessoas que muitas das vezes não precisa só de palavras, precisa só de um abraço. O que às vezes está em nossa volta não são pessoas precisando de palavras, muitas das vezes de uma atitude. Diga comigo, atitude. Eu quero orar com essa igreja. Cadê o tecladista da igreja? Paulo, ele deixa tudo que está fazendo e inclina sobre um jovem e abraça ele. Quem que você não está abraçando, irmãos, a causa de uma pessoa que precisa? Um abraço, ele tem o poder de jogar às vezes até uma depressão, uma angústia por terra. Um abraço é capaz de demonstrar todo o aconchego e um conforto que alguém pode dar para outra pessoa. E quando ele se levanta, todos ficam atônicos. Mas ninguém abraçou. Só Paulo abraça aquele jovem. Como é que está a sua vida espiritual? O seu emocional aqui nessa noite? De repente, no longo da sua caminhada, você não se sentiu o aconchego nem um abraço de quem realmente deveria te dar um abraço. Sim ou não? Muitas das vezes, no longo da nossa caminhada, nós viemos para grandes templos, mas muitas das vezes não se sentimos abraçados por grandes líderes. Muitas das vezes, dentro dos templos evangélicos, a qual deveria ser abraçado a minha causa, não é abraçada a minha causa. Mas queremos avivamento, mas queremos poder, mas não queremos abraçar a causa do necessitado. Abacuque, ele ora: Senhor, ouvi a tua palavra e aviva, Senhor, a tua obra. E a palavra Abacuque significa abraço. Quero ver a igreja assim, mas não quer abraçar a causa do necessitado. Quer ver a pessoa bem, mas de longe, mas não quer abraçar sua causa. Como que se encontra você aqui nessa noite? O Espírito Santo, Jesus disse que ele foi para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador para estar do nosso lado, para nos abraçar, de nos conchegar a perto dele e dizer: tu não está sozinho, eu estou com você nessa guerra, estou com você nessa luta. Quantas das vezes, até dentro dos nossos próprios familiares, você precisa às vezes de um abraço e não encontra. Quantas das vezes ao longo da sua caminhada, muitas das vezes de quem que deveria te abraçar junto contigo não te abraça, vira as costas para você. Esse Eutico, ele cai porque ele está no momento certo, mas com atitudes erradas. Mas Paulo não olhou para isso.
Paulo olhou para alguém que estava precisando de um abraço para voltar a viver. Deus, nessa noite, eu tenho certeza, Ele vai te usar para você dar um abraço em alguém e nesse abraço ser jogado enfermidade. Quem crê que Jesus está aqui nessa noite, irmãos? Meu Jesus, eu sinto Jesus presente aqui, a presença dele aqui, irmãos. Por causa de um abraço afetivo, tem muitos pais distanciando dos seus filhos, e os filhos não sentem mais esse amor uns para com os outros, nem pai com filho, nem filho com pai, e assim por diante. Quanto tempo, de repente, nós não abraçamos até o teu cônjuge, até quem é sua esposa, ao seu filho, ou alguém da própria sua família. E às vezes dizer para essa pessoa: me abraça, me dá um abraço. Não espere alguém, você perceber que a pessoa precisa de um abraço. Corre até essa pessoa e abrace essa pessoa, para que ela sinta, ou ele sinta realmente abraçado a sua causa. Observe que quando alguém perde um ente querido, a primeira coisa que alguém faz no velório é abraçar a outra pessoa, e isso transmite uma energia boa. Alguém está dizendo: alguém está se compadecendo da minha dor, se compadecendo da minha causa. E quanto tempo às vezes nós se sentimos assim, na solidão, afastado, que ninguém às vezes nos entende. Mas existe um aqui que te entende, que se chama Jesus. Ele conhece a tua obra, te conhece o teu deitar, o teu levantar. E nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou te dar um abraço tão forte, que aquilo que está parado vai voltar a mover no nome de Jesus. Quem acredita nisso aqui, irmãos? Portanto, quando veio a pandemia, uma das causas que colocaram no sistema do mundo foi: não pode se abraçar ninguém. E o colapso que está dando emocional em muitas pessoas por causa disso foi gigantesco, matando muito mais do que a pandemia, matando muito mais do que qualquer outras enfermidades, porque famílias têm que estar distantes uns dos outros, porque não pode abraçar. Famílias que na pandemia tiveram que somente falar com a pessoa através do celular, ou preso dentro do quarto, porque não podia abraçar mais ninguém. E a solidão vai consumindo a pessoa e vai se destruindo automaticamente. Eu quero orar pelas nossas vidas aqui nessa noite. Vamos fazer um minuto de oração a Deus? Vamos fazer um minuto de oração. Paulo, ele desce para abraçar a causa de uma pessoa. Quantos aqui estão dispostos a abrir mão do que tem e descer para abraçar a causa de um que precisa aqui nessa noite? Tu não está sozinha nesse barco. Calabachurelebarás. Às vezes nós chegamos em algumas instituições, eu observo muito bem, se eu estou aqui no culto, mas eu estou fazendo leitura, eu vejo que às vezes chegam pessoas no culto, a primeira coisa que às vezes tem pré-adolescentes ou adolescentes que vai, ou quantas vezes nós sentimos isso, alguém chega e logo te abraça, porque essa pessoa, muitas das vezes, não sente um abraço que deveria sentir dentro de casa. Ou quantas das vezes alguém tentou nos abraçar e nós fizemos assim, ó, não me abrace. E essa pessoa ficou mais ferida ainda, porque faltou um abraço daquela pessoa. Sabe o que eu vejo? É que tem pessoas que mesmo com a situação difícil, ele não se importa, ele abraçou a causa daquela pessoa e diz: eu abraço a tua causa, eu abraço o teu problema, eu te seguro, porque eu tenho certeza, Deus vai mover os céus e a terra em nosso favor aqui nessa noite. Como que está a sua vida emocional e espiritual?
Você que está do lado já é da sua irmã, dá um abraço nele, irmãos. Assim, coloca o seu ombro assim. No seu irmão, ou o jovem que está aí do teu lado, dá um abraço no jovem, irmãos. Deus está lançando por terra, eu tenho certeza, espírito de depressão e de angústia. Deus nessa noite te trouxe aqui para quebrar barreira e dizer: eu vou dar um fim nessa história horrível. Eu jogo por terra a solidão e angústia. Tenho uma palavra para você. Aleluia! Não desanime. Quem tiver aí, irmão, sozinho, chega perto dessa irmã aí de alguém, procura alguém, dá um abraço nele. Diga: tu não tá sozinho. A tua dor é a minha dor. A tua causa é a minha causa. Já